Oi, gente, boa tarde. Deus abençoe a todos vocês que participam conosco dessa segunda escola de formação continuada da Pascom Diocesana de Eunápolis. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o padre Diego Reis, assessor diocesano na Diocese de Eunápolis da Pascom, e é uma alegria poder contar com a presença de vocês. Hoje a gente está com o coração cheio de alegria porque vamos ter nomes importantes da nossa Pascom diocesana, nomes importantes da nossa Pascom regional e do subregional, e nomes importantes da nossa Pascom nacional, Pascom Brasil. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aguardando a entrada de todos, tanto os membros da nossa Pascom, da nossa Diocese de Eunápolis, como também do subregional, do Regional Nordeste 3 e das dioceses do Brasil que nós convidamos e que se farão presentes nesse momento de graça para todos nós. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se literalmente em casa e, sobretudo, como igreja na casa do Senhor. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado mais uma vez pela adesão, pela divulgação, que eu sei que não foi pouca. E já contamos com a presença de Marcos Túlio, nosso coordenador da Pascom Brasil, já batemos um papo com ele. Contamos também com a presença dos nossos queridos coordenadores, os dois casais coordenadores da Pascom Diocesana de Eunápolis. E, depois de receber todo mundo e de acolher a todos que vão chegar, que vão entrando nessa hora, a gente vai acolher o convidado maior dessa nossa formação, aquele que nos permite viver essa experiência de formação, o Espírito Santo de Deus. Então, vá preparando o seu coração, são exatamente 3 horas e 6 minutos, para que nós possamos acolher o Espírito Santo de Deus que vai falar no meio de nós através dos nossos convidados, através de todas as pessoas que vão estar nos ajudando nessa formação. Nesse tempo em que, mais do que nunca, a Pascom se faz urgente e necessária, e esse serviço é tão fundamental para nós aproximarmos as pessoas do Senhor, já que estão muitas delas impedidas de estar na igreja em razão dessa pandemia da Covid-19. Então, vá preparando o seu coração, vá se abrindo nesse momento para o Espírito Santo que vai falar no meio de nós, que vai falar através dos nossos comunicadores. Pegue seu caderno, sua canetinha para deixar como um bloco de anotações para todas as informações, tudo aquilo que a gente vai aprender nessa tarde. Vamos também deixar a palavra de Deus, que é instrumento e fonte da revelação para a nossa vida. Nós que não somos meros comunicadores sociais, mas nós somos os comunicadores da evangelização, anunciadores do reino de Deus no mundo e, sobretudo, no mundo de pandemia. Então, coloca nesse momento, você de casa, a mão no seu coração, fecha seus olhos. E antes da gente pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, vamos aplicar uma intenção nesse momento para esta formação. Porque todo ato na igreja ele é sagrado e todo ato ele atrai para nós graças, bênçãos e, sobretudo, aquilo que mais precisamos, o amor de Deus. Então, vamos nesse momento aplicar uma intenção nesta formação. Você aí de casa, cada um de nós, direto de nossas dioceses, pedindo a Jesus que pelo Espírito Santo que nos foi dado pelo batismo e que será enviado a nós nesta tarde, possamos superar todas as dificuldades inerentes a esta pandemia. Possamos superar todas as dificuldades que temos tido no nosso encontro com Deus, quer pela falta da participação presencial nas Santas Missas, quer por nossos encontros que estão muitas vezes dificultados por este momento que estamos vivendo. Encontros tão fundamentais e tão necessários para nós que somos seres que gostamos de convivência, de contato, de aproximação. Que o distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 não nos permita afastar-nos de uns dos outros e não nos permita ficarmos indiferentes às dores do outro. Então que Jesus agora ouça essas inúmeras intenções, essas inúmeras preces que são dirigidas do mais profundo do nosso coração ao coração de Deus, que não nos abandona, que não nos esquece, que não nos deixa sós e que nunca nos isola. O Senhor não está isolado socialmente de nenhum de nós. E vamos dizer juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo,
fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo êxito desse nosso encontro, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para que os nossos comunicadores, nossos palestrantes, estejam sempre mais abertos à ação do Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela Pascom Brasil, nas diferentes e diversas dioceses espalhadas pelo nosso país, para que, de acordo com cada uma das realidades das nossas dioceses, a nossa Pascom nacional, a Pascom diocesana e a Pascom paroquial de cada um dos lugares do nosso país possam responder e corresponder fiéis à mensagem do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Nossa Senhora da Comunicação nos assista agora. Vamos pedir também à Mãe do Senhor, que não pode faltar aos momentos sublimes e sagrados de nossa fé, e esse momento que é tão importante, tão necessário à nossa missão de pasconeiros e pasconeiras, que ela também esteja conosco nesta tarde. Suplicando a Nossa Senhora que ela nos dê palavras acertadas, atitudes que correspondam ao desejo de Deus para nós, digamos juntos: Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Comunicação, esteja conosco a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Eu vou chamar agora o nosso querido Marcos Túlios, que vai falar com a gente, para que todos que estão online, todos que estão com a gente agora, o conheçam. Seja bem-vindo, Marcos. Deus abençoe. Amém, padre. Muito obrigado, viu? Boa tarde para o senhor, boa tarde para os casais, que nós já estávamos numa prosa muito boa aqui antes de entrar no ar, a Luciana e o Nunes, o Júnior e a Marileide, né, que coordenam, junto com o padre Diego, a Pascona Diocese de Eunápolis. Eu fico muito feliz de estar com vocês nesta tarde. É a minha primeira atividade da Pascom Brasil nesse ano de 2021. Top! Gente, que bom ver, a gente fica muito feliz, muito honrado. Saiba que assim, a expectativa é do coração. É a que mais a gente tem dentro de nós por esse momento, porque é preparado como o senhor sabe, né? Há muito tempo a gente vem preparando, e quando a gente prepara com carinho as coisas para o Senhor, a gente sabe que Deus se alegra muito e nos devolve, corresponde a essa dedicação, como sempre, com generosidade e abertura. Então, que o Senhor possa usar de você, como sempre utiliza, como sempre se serve, e que você esteja aberto cada vez mais a ser instrumento de Deus por meio da Pascom. Muito obrigado, desde já, em nome de todos os nossos pasconeiros e pasconeiras da Diocese de Eunápolis, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, e mais uma vez reiteramos a nossa honra e a nossa alegria. Obrigado, fico muito feliz. E enquanto a gente estava nos momentos iniciais e durante a oração, eu vi que tem gente do Brasil inteiro, né? Então não tem só da Diocese de Eunápolis, eu vi que tem mineiro, tem gente de São Paulo, tem gente do Piauí, tem gente de Alagoas, então tá recheado aqui o nosso encontro. Maravilha. Um beijo aí para todo mundo do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte do nosso país. Que Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso espaço. Agora, hoje a sede da Pascom Brasil está na Diocese de Eunápolis. É verdade. Então, deixo com você, verdade. passa a você a palavra, que o Espírito Santo haja sobre você. E estamos todos aqui abertos para acolher o que Deus nos tem para falar, para nos formar através de suas palavras. Amém. Boa pregação, boa palestra.
Obrigado. Bom, o tema que foi proposto para a nossa reflexão hoje é inspirado no capítulo terceiro do nosso Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, né, o nosso documento 99, Diretório de Comunicação, e o terceiro capítulo ele fala sobre comunicação e vivência da fé. É um capítulo, todo o diretório ele é muito importante, mas o capítulo terceiro ele nos situa na prática da nossa comunicação, nos lugares de comunicação, nos lugares de ação da comunicação. Mas eu sempre começo as nossas formações, quando eu sou convidado, qualquer tema que eu vou falar de PASCOM, eu sempre começo com um parágrafo muito precioso aqui do nosso diretório. Aqui no meu ele fica até marcado com uma corzinha diferente, ó, porque ele é, para mim, o coração do nosso trabalho da PASCOM, que é o parágrafo 247. O parágrafo 247 ele fala do sentido da pastoral da comunicação. Então, se a gente vai falar de vivência da fé, se a gente vai falar de ética, como o nosso irmão Mihail vai falar mais tarde, se vai ser sobre produção, transmissão, para tudo nós temos que entender o sentido, o porquê da pastoral da comunicação. E aqui o diretório ele é muito preciso. Ele diz que as ações comunicativas da igreja e as ações comunicativas da PASCOM, elas ganham sentido na medida em que colaboram com a ação evangelizadora da igreja. Guardem bem essa expressão. Colaboram com a ação evangelizadora da igreja. Nós estamos para colaborar e para atuar na evangelização como um todo. Por quê? A Conferência dos Bispos da América Latina e Caribe, do CELAM, a Conferência de Puebla, na década de 70, afirma que a evangelização, o anúncio do reino é comunicação. Então, é uma relação muito intrínseca entre a evangelização e a comunicação. Uma coisa não acontece distinta da outra. Agora, se nós reduzimos a pastoral, como nos diz o diretório, apenas aos meios de comunicação, nós perdemos aquele que é o seu diferencial, que é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. A PASCOM é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. E aí o que eu acho mais precioso nesse parágrafo 247 é porque fala do nosso testemunho. O testemunho do comunicador, que nós comunicamos aquilo que nós vivemos. Portanto, é um testemunho. Nós, por meio da PASCOM, favorecemos o cultivo do ser humano enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto membro de uma sociedade, membro de uma família, e um testemunho que vem a partir da palavra de Deus e a partir da Eucaristia. E aí ele retoma um trecho da primeira carta de São João. O que vimos, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, vô-lo anunciamos para que estejais em comunhão conosco. Portanto, comunicação e vivência da fé, nós já podemos tomar como primeiro ponto o testemunho. Ninguém dá aquilo que não tem. É um ditado clássico, antigo. Nós, para comunicarmos uma experiência de fé, nós precisamos fazer a experiência de fé, o testemunho. Então, não dá apenas para fazer uma coisa fake, mas é preciso que seja algo que venha realmente do coração, de um encontro profundo, pessoal e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo e que nos inspira sempre mais a comunicar com alegria esta mensagem. Eu, sempre que preparo alguma formação, algum conteúdo, eu trago uma pergunta. Eu me faço uma pergunta enquanto eu estou preparando. E a pergunta que eu fiz para pensar a comunicação e a vivência da fé foi a seguinte: quais os desafios de comunicar e viver a fé em nossos tempos? Quais os desafios de comunicar e viver a fé em nossos tempos?
As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, as diretrizes que estão em vigor de 2019 a 2023 e que sustentam a nossa ação evangelizadora, né? Essas diretrizes que foram redigidas e aprovadas antes da pandemia, mas que respondem de maneira muito singular esse tempo que nós estamos vivendo. Lá diz, no parágrafo 38, que nós vivemos no mundo da imagem e das seduções dos números. E não podemos deixar que os vernizes da superficialidade nos encantem. Minha gente, isso é algo muito sério. A gente trabalha com a imagem. Comunicação tem na imagem um grande produto, mas nós não podemos pensar apenas numa experiência estética da imagem, do belo, mas uma experiência transformadora. Por quê? Se for apenas uma dimensão estética, ou a gente se contentar apenas com números, nós corremos o risco de perder esse verniz tão fininho, esse verniz se quebra, ele racha, e aí nós não chegamos naquilo que é a essência. Um desafio. Nós vivemos num mundo marcado pela velocidade, pela pressa, tudo é de maneira muito imediata. E a comunicação da fé, ela é um processo de maturação. É um processo de sedimentação. O encontro com Jesus, ele é transformador, mas ele precisa de ser assimilado com o tempo. O Papa Bento XVI diz brilhantemente no primeiro parágrafo da encíclica Deus Caritas Est que nós não encontramos Jesus por uma decisão ética, mas encontramos com uma pessoa. É o encontro com a pessoa de Jesus e que transforma a nossa vida. Depois o documento de Aparecida retoma essa afirmação de Bento XVI. Então, nós precisamos também de ter essa dimensão. Diante da pressa, da velocidade, nós temos o conteúdo da fé, a vivência da fé, que é algo que acontece de maneira processual, que tem um itinerário. O próprio processo catequético vive isso. A iniciação à vida cristã é um processo de maturidade. Não apenas de passar uma etapa seguida da outra, mas é um processo de maturação, de crescimento, e que nós chamamos de discipulado. E, claro, em primeira instância, o agente da PASCOM é um discípulo missionário da comunicação. Como um anunciador, como uma testemunha do verbo da vida, ele é um discípulo missionário da comunicação. O nosso desejo talvez seria como o de Pedro, Tiago e João, que aparecem no evangelho desse segundo domingo da quaresma, de ficarmos na tenda, no monte, mas na tenda. Só que a tenda, ela é provisória. É preciso a gente descer. A tenda permanente e perene é Jesus, o verbo que se fez carne e armou a tenda entre nós. As nossas tendas são passageiras e nós trabalhamos, comunicamos a transformação que essa tenda permanente entre nós opera na igreja e na sociedade. Nós vivemos no tempo da falatória, em detrimento da escuta. A experiência que os apóstolos viveram lá no Tabor, novamente, Pedro, Tiago e João, junto de Moisés e Elias, ela é a experiência da escuta. O Filho amado, Jesus os leva para lá, Jesus conduz para a montanha, assim como ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Agora ele conduz os apóstolos à montanha e nos conduz nesse tempo de hoje que parece ser um grande deserto e que as pessoas têm tanta dificuldade de escutar. Tem mais facilidade da falatória. A experiência é da escuta. E é a que todos os comunicadores são chamados a fazer. O processo de diálogo passa pela escuta. O processo de comunicação passa pela escuta. Mas tem que ser uma escuta serena. Um coração serenado, pacificado. Nem sempre é fácil a gente acalmar o coração para a escuta.
Porque a gente mal espera o outro terminar de falar e a gente já quer responder. A gente não tem o tempo para assimilar aquilo que foi dito. Então, nós vivemos nesse conflito do nosso tempo. Nós vivemos o tempo da crise da escuta. Do ponto de vista existencial, antropológico, humano, a gente vive numa grande crise da escuta. Nós vivemos no tempo dos distanciamentos. E a fé é proximidade. Mais um contraste. Vivemos no tempo dos distanciamentos e a fé é proximidade. É proximidade, primeiramente, com o grande tu. O grande tu, a nossa experiência de fé. O encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus, na ação do Espírito Santo. Esse grande tu no nosso horizonte da vida. E a gente faz por meio da experiência sacramental, na experiência da palavra que passa pelos nossos ouvidos, a fé que é transmitida pelos nossos ouvidos, carta aos Hebreus, capítulo 1. E nós vivenciamos a fé junto com outros tus, o grande tu e os outros tus, que compartilham conosco a existência. E que hoje é uma experiência mediada pelo meio de comunicação, pelas redes sociais, pelos processos digitais. É presença, é experiência, mas não é da forma como a gente está acostumado. É real, não é algo fake, porque a gente deve viver ali de fato. Além das redes ou da ausência de fios, das conexões, estão as pessoas que levam as suas experiências, as suas expectativas e as compartilham como um grande elemento de fé. Então, eu trago aqui nessa parte introdutória, né, os desafios de comunicar a fé em nossos tempos. O capítulo 3 do diretório, o que vai nos guiar aqui nessa partilha, ele vem nos assentar naquilo que é verdadeiramente a experiência da comunicação, o essencial. Todo o resto é acessório. Todo o resto. Mas o que a gente tem aqui é o pilar. É o pilar que nos sustenta. A vivência da fé é o que sustenta a nossa vivência de comunicação. Então, nós não podemos ignorá-la. Na parte introdutória desse capítulo, nós temos o parágrafo 65. Eu convido depois vocês a retomarem no diretório. Quem tem ele impresso, né, ou quem tem ele digital, ele está disponível no nosso site, pascombrasil.org.br. Vocês podem baixar lá na aba documento, pode fazer a leitura. A fé se expressa por meio do diálogo. Lembra? Eu falei há pouco da escuta. A gente vive na crise da escuta. E o diretório nos fala que a fé, ela se expressa por meio do diálogo, mediante uma comunicação que privilegia a escuta, o louvor, a fraternidade, o aprofundamento das relações humanas no contexto da comunidade eclesial. Nesse sentido, então, nós temos uma comunidade viva e dinâmica, que converte-se em núcleo propício à experiência de comunhão e de partilha. Finalzinho do parágrafo, registrem aí, no meio do parágrafo, melhor dizendo, na página 50. Uma comunidade viva e dinâmica converte-se em núcleo propício à experiência de comunhão e de partilha. Comunhão e partilha. Não se pode pensar comunicação sem pensar comunhão. Está no núcleo, na raiz. A palavra é a mesma. O comunicare é comunhão. E veja, quando nós celebramos o mistério pascal de Cristo, quando participamos da Eucaristia, várias vezes nós falamos da comunhão. Nós comunicamos, nós comungamos e nós partilhamos. Essa experiência, então, ela é o núcleo da nossa fé. E, claro, o diretório, o capítulo 3, ele nos apresenta duas dimensões, duas vertentes muito importantes para que a gente possa viver a fé. A catequese e a liturgia. São duas experiências privilegiadas e são duas experiências de comunicação
para a gente viver a fé, para a gente saborear, para a gente viver a escuta, para a gente olhar, contemplar. A fonte da catequese é a palavra de Deus. E essa palavra que é anunciada. Logo, ela é comunicada, ela é transmitida. E não basta apenas comunicar no sentido de dizer algo, mas é uma relação muito oportuna e necessária de teoria e prática, vivência e prática. O que nós ouvimos e vimos, nós anunciamos. O que nós apreendemos do verbo da vida, nós anunciamos. Portanto, a experiência de fé do comunicador, do agente da PASCOM, do discípulo missionário da comunicação, ela é transformadora. É uma experiência transformadora, é uma dimensão de transformação por meio do nosso ministério. Eu vou destacar aqui alguns parágrafos. Claro, o objetivo não é ler os parágrafos todos, né, mas eu vou destacar aquilo que é mais importante para que depois também vocês aprofundem a partir dos elementos que eu vou trazer. Aqui o diretório traz a catequese, processos e meios de comunicação. Por que diz processos e meios? Muitas vezes nós consideramos a comunicação apenas como meio, como os veículos, pensamos em TV, em rádio, em jornal, em internet, né, redes sociais, e nós nos esquecemos da comunicação enquanto processo, porque é humano. Sem a comunicação humana, a comunicação técnica não acontece. Sem essa experiência humana, a tecnologia ela se torna vazia. Portanto, é preciso reconhecer meios e processos da comunicação, processos e meios, para que a comunicação aconteça de maneira plena. O parágrafo 70 diz que toda a experiência de fé vivenciada na catequese deve acontecer na dimensão dialógica. Vejam, eu falei de escuta, falei de diálogo, agora fala de dimensão dialógica. Ou seja, a catequese não é só um processo de um fala e o outro escuta, mas ela tem essa dimensão dialógica e ela existe porque é dialógica. A catequese transforma-se em elemento de um encontro de partilha, de comunhão e aprendizado mútuo, no qual o catequista é um mediador que facilita a comunicação entre os catequizandos e o mistério de Deus, das pessoas entre si e com a comunidade. Muitas vezes e durante muito tempo foi-se propagado um estilo de catequese professoral, podemos dizer, muito similar ao que se vive nas escolas, né? Os catequizandos eram vistos como alunos, o catequista como professor, e o processo de evolução da catequese, a catequese renovada, depois o Diretório Nacional de Catequese, agora também a Santa Sé, né? o Diretório de Catequese para a Igreja, nos apontam para essa dimensão dialógica. O catequista ele é um mediador, é um facilitador da comunicação. Então, nós precisamos perceber e ajudar a compreender a comunidade, compreender o processo catequético como um processo dialógico. Toda a nossa experiência está assentada a partir daí. Não que outras pastorais não sejam importantes, não, de forma alguma, mas sem catequese e sem liturgia, uma comunidade não se sustenta, não se ergue. E as comunidades nascem a partir dessa experiência de fé. As comunidades eclesiais começam a partir de momentos litúrgicos, a reza do terço, uma novena de Natal, a via sacra, depois começa a missa, celebra na casa de uma pessoa, num quintal, embaixo de uma árvore. Depois se constrói um templo. Mas o processo de construção da comunidade ele surge a partir daí. E depois que já está se celebrando, vivenciando a fé,
fazendo o círculo bíblico, aí começa a catequese, o processo de transmissão da fé para as crianças. Este é o ciclo que acontece a evangelização nas nossas comunidades. E o processo catequético, ele é essa mediação da comunicação entre os catequizandos e o mistério de Deus, das pessoas entre si e da comunidade. Não é apenas a comunicação do catequista com o catequizando. O catequista é apenas um mediador, ele ajuda nesse processo comunicativo. O parágrafo 75, ele nos fala da prática educomunicativa, que, seguindo a educomunicação, o diretório também fala sobre educomunicação, traz para nós elementos interessantes para a gente perceber, é o capítulo 9, Educar para a Comunicação, e isso pode ser introduzido, e deve ser introduzido também nos processos catequéticos. Ele traz uma profunda renovação nos métodos de ensino, nas escolas, no processo de comunicação, mas também pode ser aplicado na catequese. O agente da PASCOM, você, minha irmã, você, meu irmão, que acompanha nesse momento, você pode e deve colaborar com a ação catequética na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese. Na medida em que você ajuda o catequista a traduzir o conteúdo da fé para as novas linguagens, por exemplo. Imaginem, as crianças hoje de 6, 7 anos que vão iniciar o seu processo catequético, elas são crianças que já nasceram numa era digital. Elas já nasceram numa época. Elas não nascem com isso daqui na mão. Elas nascem com isso daqui na mão. Elas nascem com o celular, não com o livro. E às vezes a gente está transmitindo a catequese por meio de uma experiência do livro, não é uma substituição, claro, mas às vezes nós estamos transmitindo aqui o manual de catequese, o guia de catequese, aquele encontro que tem as atividades para serem prescritas, e a criança está vivendo aqui. O processo de educação também passa por isso, é um desafio muito grande na pedagogia hoje de conviver e de se fazer uso. E a pandemia trouxe isso à tona. Nós precisamos de aproximar a mensagem de Jesus para o nosso tempo e torná-la atual. Não é substituir. A mensagem é a mesma. O que muda é a forma de transmissão, é o meio de transmissão. É o antigo e sempre novo que o Santo Agostinho poetiza, né? Beleza tão antiga e sempre nova. E ela se renova sem perder aquilo que é a essência. O processo catequético precisa passar por isso. É um processo dialógico. Se vocês gravarem essa expressão e compreenderem o processo de comunicação como diálogo, já é um grande avanço. Não é pura e simplesmente um processo de ensino. Não. O catequista não está para ensinar. O catequista está para ajudar a descobrir junto, é para mediar, porque o encontro ele é pessoal, é único, é irrepetível, é intransferível, é transformador, é profundo, é verdadeiro e deixa raízes profundas em nós quando ele acontece de verdade. Então, você, agente da PASCOM, pode colaborar com a catequese na sua paróquia, ajudando os catequistas a pensar também maneiras, soluções criativas, utilizando as tecnologias ou aproveitando, utilizando aquilo que é possível e que é viável em cada realidade. O parágrafo 78, ele traz uma dimensão importantíssima para nós, que é a necessidade de se promover a acessibilidade por meio da catequese, na catequese, por meio de Libras e do Braille. E isso parte da sensibilidade de cada realidade para viver bem o que determina o Evangelho. E aí não apenas nas comunidades, não só na catequese, mas também nas celebrações. É de extrema importância, onde é possível ter trabalhos com a pastoral do surdo, por exemplo,
lá no Ceará, no Regional Nordeste 1, a gente tem uma experiência muito linda de um projeto que se chama Ide Além dos Muros. Vocês podem procurar também no Instagram, quem ainda não segue, que é exatamente esse trabalho de comunicar por meio da linguagem de sinais. Então, é importantíssimo para que a gente possa chegar às pessoas e fazer a comunicação plena. Como eu disse, a comunicação não é só falatória, ela é escutatória, ela pode ser feita, deve ser feita e precisa ser feita também por os outros meios. Então, é o que eu destaco da parte da catequese para a vivência da fé aqui no nosso diretório, no capítulo 3º. Na sequência, ele fala sobre a liturgia. A liturgia é a plenitude da comunicação. A liturgia é a plenitude da comunicação. O parágrafo 79 diz que a liturgia é, em si mesma, comunicação. A liturgia é em comunicação. Nela se celebra a plenitude da comunhão entre Deus e a humanidade. Deus se comunica com a humanidade de diversas formas. Ele comunicou pela criação, comunicou através do dilúvio, comunicou através dos profetas e, por fim, comunicou em Jesus. Comunicou por Jesus a nova e eterna aliança. Veja, é tão comunicação que o próprio Evangelho, prólogo de São João, João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. Olha o que está aqui em João 1,14. A palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Veja, a palavra. Em algumas traduções aparece o verbo. A palavra, o verbo. Ou seja, é uma experiência de comunicação. Nós vivemos nessa dimensão. A fé nos traz o parágrafo 80. Ela é despertada pelo querigma, que está lá na catequese. O querigma, o anúncio, o querigma que transforma. Esse querigma da catequese, a fé despertada pelo querigma e aprofundada na catequese, ela é celebrada na sagrada liturgia e manifestada no testemunho, sobretudo através da prática da caridade. Por isso, nós não podemos distanciar a catequese da liturgia. E é o que o processo de iniciação à vida cristã vem despertar em nós. É para que haja realmente esse processo gradativo de maturação, né? Gradativo de maturação na fé. Não como algo forçado, como algo artificial, mas como algo que vai trazendo uma assimilação e uma transformação da vida. Cabe ao agente, você, eu, conhecer, então, os ritos, conhecer o mínimo, mas nós não podemos nos contentar com o mínimo, não podemos ser medíocres. Conhecer os ritos para que a ação não seja mecânica, para que não seja um simples gesto de apertar botão e de iniciar transmissão. Não, é vivenciar o rito. Bento XVI diz que a melhor catequese é a liturgia bem celebrada. E nós, a partir do momento em que compreendemos e somos catequizados, vivemos esse processo de escuta, nós comunicamos bem. Senão vai ser puramente mecânico. E aí não é pastoral, não é agente da comunicação. Pode ser um ótimo técnico, mas não é pastoral. Nós estamos para comunicar uma experiência que transforma a vida. Isso é pastoral. É sentir o coração do pastor, por isso pastoral, pulsar em nós e o nosso coração no dele. É importante a gente reconhecer que o todo comunica. Na liturgia, o todo comunica. A palavra proclamada, as monições, o ambiente celebrativo, a música, a ornamentação, o presidente, a homilia,
o silêncio, tudo faz resplandecer o mistério pascal. Novamente, que Bento XVI, na Sacramentum Caritatis, diz que, por esse mistério, pelo brilho do mistério pascal, Cristo nos atrai. Ele nos atrai a si e nos chama à comunhão. E hoje a gente tem um elemento dificultador, mas que se tornou a necessidade, que foram as celebrações sem a presença das pessoas, sem a presença física, mas uma presença remota, a presença digital. O nosso rito não foi feito para esse formato, para esse modelo. O rito litúrgico ele foi feito para a comunidade celebrar junta. Mas nós vivemos diante de uma situação, uma realidade que é maior do que isso. E aí nós podemos nos perguntar o que Jesus faria no nosso lugar. Certamente Jesus primaria pela vida e saberia aproveitar dessa realidade, dessa circunstância, para levar os discípulos a uma experiência de conversão e de transformador. Tem muita gente que vai passar pela pandemia, a pandemia vai passar por ela e vai sair do outro lado como se nada tivesse acontecido. Infelizmente. Agora, nós somos chamados a uma experiência de conversão, de profunda conversão pela fé, pela ausência, pela distância, pela perda. Tudo isso nós precisamos de ler e interpretar com os olhos da fé, de viver à luz da fé. O Papa Bento fala sobre a riqueza do mistério, o brilho do mistério pascal que nos atrai, porque a beleza do mistério não é vista apenas pela dimensão estética, não é apenas por ser a melhor toalha, o melhor arranjo de flor, o mais bonito, não. Mas a beleza como o esplendor da verdade do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor que nos alcança, que nos fascina, que nos arrebata e que nos faz sair de nós mesmos para viver a verdadeira vocação, que é o amor. Lembra? Aqui no parágrafo 80, diz que o testemunho se manifesta, sobretudo, através da prática da caridade. Marquem bem isso daí. A fé, despertada pelo querigma e aprofundada pela catequese, é celebrada na Sagrada Liturgia e manifestada no testemunho, sobretudo através da prática da caridade. É o amor. A verdadeira vocação é o amor. O amor é caridade. O amor é caridade. O parágrafo 101 vem nos falar sobre as equipes responsáveis pelas transmissões, né? As equipes de produção e os responsáveis pelas transmissões não devem se servir das celebrações litúrgicas para veicular informações e notícias que são de interesse apenas de alguns grupos específicos, evitando assim desvios e ruídos no fluxo comunicativo. E nós devemos evitar todo e qualquer ruído na comunicação. O agente da PASCOM, ele é um facilitador, é um mediador, assim como o catequista, e não pode ser um dificultador, um atrapalhador do processo de oração, de reflexão. Em nenhuma circunstância e sob nenhum pretexto, nos diz o parágrafo 101, a missa, a celebração da missa, a celebração litúrgica, pode se transformar ou se converter em espetáculo, ou mesmo apresentar-se como marketing e performance artística do ministro que a preside, ou proclama a palavra, bem como dos músicos, cantores ou de outros envolvidos. Na celebração do mistério pascal, quem resplandece é Cristo. Quem preside é ministro, né? O presidente da Assembleia Litúrgica, que preside na pessoa de Cristo. Quem serve, serve no Espírito de Cristo, mas é servo. Quem canta é servo, quem proclama é servo. Nós somos servos. Então, é um pouco do que nos traz o capítulo 3º sobre a comunicação e a vivência da fé. Juntos, vivendo a fé, proclamando a fé, a alegria e trazendo isso para o nosso dia a dia. E o que a pandemia,
que é esse tempo, né? Acho que é importante, nós estamos vivendo essa formação num tempo muito oportuno, difícil, sim, mas oportuno para o nosso crescimento. O que a pandemia vai nos levar ou vai nos legar para a nossa ação pastoral e também para a comunicação, para a vivência da fé, para a transmissão da fé? Primeiro é a lição sobre a nossa existência. Sim, a experiência do isolamento abriu os nossos olhos para a existência daqueles que vivem na penúria e na pobreza, daqueles que passaram a essa situação, mas daqueles que já vivem nessa situação e não podem ser ignorados pela nossa ação pastoral. A pandemia também nos traz a lição da nossa condição humana, a nossa existência, a nossa condição humana. A nossa fragilidade estava esquecida, a nossa precariedade estava ocultada. O Papa Francisco disse isso naquela histórica homilia de 27 de março, na Bênção Urbi et Orbi, que nós estávamos navegando naquele mar, nas tempestades, mas como que deuses, achando que estávamos sadios, mas estávamos doentes, estamos doentes. Uma lição sobre a nossa civilização. O isolamento nos fez, e agora a gente está vivendo numa outra fase, né, de retomada diante do avanço, do aumento de casos, da escassez de vagas em hospitais, em UTIs, retomadas de medidas drásticas também, de lockdown em alguns lugares, né? Na Bahia já teve outras medidas nessa semana, aqui em Goiás também, a gente entra em lockdown na segunda-feira, Rio Grande do Sul, Paraná, nossa querida Amazônia, o estado do Amazonas, o Acre. Veja, é a nossa civilização. E nós tivemos que aprender a duras penas a viver com o indispensável. Nós fomos percebendo que muita coisa era supérflua, nos parecia necessária, mas era supérflua. E nós vimos que dá para viver sem. Aí, quando nos falta o essencial, o nosso coração dói, a gente sente a falta. A pandemia também despertou em nós a solidariedade. Nós vimos a lição, ainda que simbólica, de uma solidariedade nacional. As pessoas, em certa medida, se tornam solidárias, mais próximas da dor do outro. A gente ouve mais palavras como fraternidade, como empatia, e também nos traz a lição da desigualdade. O isolamento serviu de lente de aumento para as desigualdades sociais, para ver onde o calo de muita gente aperta o tempo todo. E a partir do que a gente está vivendo, desse nosso tempo, do que o diretório nos pede, como que nós podemos viver a fé como agentes da comunicação, como discípulos missionários da comunicação. Primeiro, é ter consciência do discipulado e da missão. Eu não sou um operador de máquinas, eu não sou um transmissor de conteúdos, mas eu sou um discípulo missionário da comunicação. Comunico, transmito, testemunho o evangelho da vida. O que eu vi, o que vi, o que apalpei, a experiência de fé. Primeiro ponto, então, é ter a consciência do discipulado da missão. Segundo ponto é deixar-se renovar pelo Espírito. Sem o Espírito nós não podemos nada. São Paulo, na carta aos Romanos, diz que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Para isso, nós precisamos de pedir e reconhecer que somos fracos. E se nós pedirmos, ele vem em nosso auxílio. Terceiro, reencantar-se pela vida e pelo outro. A vivência da fé passa pelo reencantamento da vida e do outro, do tu que convive comigo, para juntos olharmos para o grande tu, para adorarmos o grande tu, para testemunharmos o grande tu. Quarto, redescobrir o valor da escuta. Valor da escuta para viver o diálogo. Escutar, escutar, escutar. E quando a gente achar que já escutou o suficiente, escute mais um pouco. Quinto, o compromisso com a verdade, principalmente diante
desse tempo que a gente vive com tanta mentira, com tantas situações que desagradam, nós precisamos ter o compromisso com a verdade. Cultivar a paciência. Em um mundo que nos pede pressa, velocidade, agilidade, cultivemos a santa paciência. Santa Teresa de Jesus diz que a paciência tudo alcança. Naquela fábula da galinha dos ovos de ouro, a galinha foi morta, foi aberta e o ovo de ouro não estava na barriga. É preciso a gente esperar o tempo certo, cultivar a santa paciência, renovando-nos pelas histórias e repensando as nossas práticas pastorais. Então, é um pouco do que eu tenho para partilhar com vocês, um pouco do que eu anotei, do que eu preparei aqui, que eu coloquei para partilhar com vocês nesta tarde. Agradeço muito, né? Já agradeci ao Padre Diego, aos casais coordenadores da PASCOM da Diocese de Eunápolis, a oportunidade, e agradeço vocês também, que me ofereceram a escuta nessa tarde, e também as palavras, né, os comentários que foram deixados, as provocações, né, as recepções, e também as manifestações que aconteceram aqui durante a fala. Muito obrigado. Marcos, a gente que agradece, viu? Reitero aqui a alegria de a gente contar com sua presença. Enquanto você falava, eu estava dando uma lida aqui nos comentários, assim, comentários muito ricos, comentários acerca da nossa dimensão pastoral, propriamente dita, e dessa estreita relação que você faz a partir dos documentos que a igreja vai nos dando, a partir das falas do pontífice passado, Bento XVI, nosso querido Papa Bento XVI, dessa estreita relação entre liturgia e catequese. Estamos vivendo isso enquanto paróquia também, na minha paróquia, com a condução da nossa catequese. Então, ouvimos de Gleice Souza, desafio de evangelizar, além da quantidade de curtidas, levar a palavra de Deus e contribuir com a ação evangelizadora de ser testemunho vivo. Então, sanar essa preocupação de nós apenas visibilizarmos a nossa ação enquanto pastoral da comunicação, mas também, como você dizia, de sermos evangelizadores, discípulos missionários, isso é fundamental. Então vamos lá, outro comentário aqui, só para a gente ver como houve a interação. O Oliver Nunes, lá da Diocese de Livramento. No processo de evangelização, não há necessidade de se preocupar com a quantidade de curtidas. Ele coloca, né? Quando se tem consciência que o reino de Deus está sendo anunciado conforme pede Jesus Cristo. Mais um para a gente ver. Isso aqui é a interação de todo mundo correspondendo às reflexões. Vamos ver outro comentário aqui, bem bacana. Zenaide Santos, existe uma grande diferença entre o professor da sala de aula com o professor, com o catequista, pois a catequese foca na evangelização, ensinar a criança a conhecer a vida de Jesus Cristo. Isso é bonito, porque a fé entra pelo ouvido, né? A fé é esse dom que a gente comunica e que ganha vida no outro e que agora aí passa a ser do outro, né? É autônomo. Então isso é fundamental. Vamos lá, só mais um. Eu gosto muito, padre, essa dimensão da escuta, né? Só repercutindo aí, aquilo que o profeta Isaías fala, né? A experiência que a cada manhã o Senhor abre os ouvidos, né? Excita os ouvidos para acolher a palavra e para deixar ser transformado por essa palavra. É o que a gente deveria fazer todo dia, né? No nosso experiência da fé, pedir para que o nosso ouvido seja aberto para a gente acolher essa palavra tão bonita. E como Deus tem nos falado neste tempo de pandemia? Você falava das palavras que a gente repercutir aí, empatia, a solidariedade, a caridade, e como Deus tem falado. Eu penso muito naquilo que não é dito também. Deus tem falado muito pelo que não é dito, pelo que é sentido, pelo que é experimentado por nós. Cada um tem vivido essa pandemia de maneira muito singular, e compete a nós interpretar, compreender o sentido que Deus está dando na vivência particular. Cada um de nós, como filhos de Deus e como missionários. Oliver continua que o diálogo é o centro de toda ação evangelizadora, pois uma evangelização sem diálogo é totalmente contraditória ao ensinamento de Jesus Cristo, que durante toda a sua vida pautou sua conduta pelo diálogo. Então, de fato, é isso, né? O que nós estamos fazendo e as tecnologias têm nos permitido, essas novas tecnologias, estabelecer relações de diálogo e não permitir que a nossa indiferença anterior à pandemia encontre nela justificativa neste tempo. Verdade. Então, muito obrigado por você também dialogar com a gente e ter se feito tão próximo de nós
ainda que virtualmente, ainda que efetivamente distante. Que Deus abençoe você na sua missão. Conte com a nossa Diocese de Eunápolis, conte com o nosso Regional Nordeste 3, daqui a pouco está Mihail Menezes entrando aí para falar com a gente, conte com o nosso subregional das nossas dioceses vizinhas aqui no sul da Bahia, que Nossa Senhora visite o teu coração, visite tua casa, que ela esteja com você. E convido todos que estão conosco a rezar nesse momento por você, por Marcos, uma Ave Maria, que ela conduza seus passos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, fica com Deus, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se abraçado, viu? Receba o abraço de todo mundo que está online aqui com a gente. Amém, muito obrigado. Muito feliz em estar com vocês. Daqui do coração do Brasil, né? Eu estou em Goiânia, moro aqui em Goiânia. O meu abraço caloroso, a minha proximidade com cada pasconeiro, né, que acompanhou, que está aqui, com o senhor Padre Diego, com os casais, e também com o meu querido Mihail, que já chegou por aqui também e que vai dar sequência na fala. Até a próxima. Tá bom, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. E é isso, gente. Vamos continuando agora a segunda parte da nossa segunda formação continuada da Diocese de Eunápolis, um tempo de graça. Mesmo nesse tempo de pandemia, é o momento de nós estarmos juntos, dialogando, compreendendo o que o Senhor tem para falar com a gente, e que tudo isso só venha frutificar e fortalecer ainda mais o trabalho que os nossos pasconeiros e pasconeiras de todo o Brasil desempenham nas suas dioceses. Em nome de toda a igreja, queremos agradecer a cada um que se fez presente com a gente até aqui e que vai continuar conosco nesse momento, nessa segunda parte da nossa formação. Então, vamos lá, vamos chamar a Mihail Menezes para entrar com a gente ao vivo, para também comunicar conosco esse momento de graça, comunicar conosco as maravilhas de Deus através do tema que ele foi oferecido. Boa tarde, Mihail, tudo bem? Boa tarde, padre. Tudo bom? Prazer conhecê-lo, viu? E a alegria minha. De Eunápolis, isso aí. A alegria é minha. Me fala de onde você está, me diga aí. Eu estou aqui em Juazeiro da Bahia, no norte do estado. Terra boa, no norte do estado. Pois é, aqui perto do Rio São Francisco. Que bom. Você está mais bem para o sul, né? A gente está aqui já perto de Porto Seguro. Nós estamos na Diocese de Eunápolis, uma cidade ao lado de Porto Seguro, aqui já no extremo sul da Bahia mesmo. Mas seja muito bem-vindo, alegria para nós. Pois é, muito obrigado. Onde o Brasil começou, aí pertinho. Exatamente. A nossa diocese com os portugueses, né? Com esse encontro, esse encontro entre Portugal e os índios, vamos dizer assim, encontro de culturas, né? Para além de tudo assim que não foi tão legal, vamos dizer assim, mas houve um encontro, né? Houve esse encontro entre culturas, houve esse encontro entre povos. Isso aqui a gente celebra o grande encontro, o encontro de Jesus com este povo, né? Nós celebramos aqui na nossa diocese esse ano 25 anos da diocese e celebramos em harmonia a esses 500 anos de Brasil, esses 500 anos de evangelização no Brasil, já que aqui a nossa diocese tem o privilégio de ser o primeiro altar da Eucaristia no solo brasileiro. Então, é uma alegria poder estar contando com vocês. Onde eu fui parar, eu não fui parar em coisa pouca, não fui parar em coisa... Tá vendo? Tá vendo? Então, você coordena o Regional Nordeste 3, é isso? Isso mesmo, padre. Perfeito. Desde quando? Então, estamos aí desde 2019. Então, 2019 foi nosso primeiro ano de coordenação da PASCON no Regional Nordeste 3. Antes, a gente já vinha participando aqui pela nossa Diocese de Juazeiro. Então, desde o ano de 2010, eu faço parte da PASCON. Né? Então, tenho aí essa experiência, vamos dizer, 9 anos, me preparando sem saber, e o Espírito Santo preparando essa missão aí desde 2019. 2020, tivemos esse ano de pandemia, né? Então fomos surpreendidos, todos nós, né? Toda a PASCON no Brasil surpreendida por essa pandemia que veio exigir bem mais da gente. Né? E 2021 a gente tentando aí superar esse momento. Então tá bom, assim a gente te acolhe, fique à vontade, agora essa é a nossa casa nessa tarde, né? A casa do nosso regional, que o Senhor possa lhe inspirar o coração e falar para a gente das obras de Deus através da sua igreja na PASCON, especificamente nesse espaço que o Senhor preparou para nós, tão conveniente e tão necessário nesses dias de pandemia.
Deus abençoe, viu? Boa palestra. Obrigado, padre. Então, padre, e todos nós, né, estamos aqui participando dessa formação. Olha, o tema que me foi pedido a falar é um capítulo do nosso Diretório Nacional de Comunicação da Igreja no Brasil, e me foi pedido para falar sobre o capítulo Ética e Comunicação. Para algumas pessoas, eu já vou desde já dar um salvaguardo. Fique aí. Por quê? Porque quando a gente ouve falar desses temas mais teóricos, a gente fica com medo de dizer bem assim, vai ser aquele negócio chato, vai ser aquela coisa de sempre, né? Que a gente já ouve falar, que tem que ter ética na comunicação. Mas eu gostaria hoje da gente tentar trazer esse tema para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e saber que não é algo banal, né? Muitas vezes na PASCOM, eu digo por experiência, se a gente coloca um tema mais prático, tipo assim, fotografia ou transmissão ao vivo, coisas do gênero, as pessoas têm mais aquela curiosidade, né? Porque a gente tem a tentação de ir logo para a prática. E eu sei disso porque eu sou PASCOM, né? Como eu disse aí ao padre, desde 2010 que eu estou nessa caminhada, tive a oportunidade de estudar jornalismo, então também na faculdade de jornalismo eu já queria ir para a prática, né? Tinha aqueles anos onde a gente estudava mais a teoria, então a gente já queria ir para a prática, não queria saber de teoria, mas eu digo para você, tenha um pouquinho de paciência. Vamos mergulhar juntos nesse tema. O que é ética e o que é comunicação? Por quê? Porque se a gente não fundamenta a nossa prática, se a gente não fundamenta a nossa vida, a gente corre o risco de fazer aquilo que Jesus disse, construir nossa casa sobre a areia. A gente corre o risco de fazer uma vida de PASCOM, fazer uma pastoral, fazer tudo, mas está construindo sobre a areia. Está fazendo do jeito errado. Está fazendo, correndo, lutando com o vento, correndo em vão. Então, esse capítulo sobre ética e comunicação é muito importante a gente refletir. E eu tentei fazer um resumo, né, do que esse capítulo fala e trazer para a nossa vida de hoje. Né? Em primeiro lugar, o que é ética? Para mim, eu gostei bastante desse tema, porque além da área do jornalismo, eu fui seminarista e tive a oportunidade de estudar filosofia, teologia, e gosto muito desse tema sobre ética. Né? O que é ética? Ética é a gente pensar na nossa vida. A palavra ética vem do grego, que significa costumes, caráter. Qual é o meu caráter? Qual é o nosso caráter? Tudo isso é fundamental para a nossa comunicação. Porque se eu não tenho caráter, se eu não tenho retidão na minha vida, retidão no meu ser, nas minhas ações, nas minhas decisões, como vai ser a comunicação que eu vou fazer? Então, em primeiro lugar, a gente pode se perguntar o que é ética? Ética é o ser humano que busca a sua realização, que busca se realizar plenamente, né? De forma individual e como comunidade, enquanto sociedade. Então, a gente pode dizer que a ética é a busca do bem, a busca da felicidade. A felicidade que, para nós cristãos, tem um nome, é Deus. Para nós cristãos, nós sabemos que esse sumo bem, essa felicidade, né? Esse bem com B maiúsculo, para nós, é Deus. Então, o homem ele só alcança a felicidade quando alcança a Deus, quando busca a Deus. E o caminho para essa felicidade, nós cristãos encontramos em Jesus Cristo. Então, para nós cristãos, não existe uma ética separada do seguimento a Jesus Cristo. Para nós cristãos, não tem como eu ser um comunicador fundado na ética, numa ética verdadeira, se não for um comunicador fundado no seguimento de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que mostra o verdadeiro caminho para a nossa felicidade, para a gente alcançar esse bem com B maiúsculo, que é Deus. Esse sumo bem, essa nossa felicidade, que é Deus. Então, a ética cristã é sempre uma ética da felicidade. A gente busca viver como cristãos porque a gente quer ser feliz, mas a gente sabe que a gente só vai ser feliz seguindo o caminho que Cristo nos ensinou. Não há outro caminho. Então, a ética cristã é uma ética da felicidade. Também é uma ética do amor. Por quê? Porque a vida é um dom de amor de Deus para nós. Deus, por amor, nos criou. E ela deve também ser uma resposta de amor. Se Deus me amou tanto, me dando a vida, dando o seu Filho para nós, Jesus Cristo, minha vida também deve ser uma resposta de amor.
Então, a ética cristã é sempre uma ética da felicidade e uma ética do amor. E a nossa comunicação deve levar o ser humano a encontrar esse sentido, de que ele só vai encontrar sua felicidade nesse sumo bem que é Deus, nessa felicidade com letras maiúsculas que é Deus, e seguindo a Jesus Cristo. Então, ter uma comunicação ética para nós é uma comunicação que se baseia, que se fundamenta em Jesus Cristo. E eu partilho uma coisa para vocês assim, bem interessante. Eu trabalhei numa rádio e num jornal aqui na cidade vizinha de Petrolina, e lá me deram um código de ética. Quando eu fui olhar esse código de ética, eu disse, olha, se a gente viver os 10 mandamentos, a gente cumpre tudo isso aqui. Teve um dia uma palestra que eu ouvi também de um jurista, um grande jurista brasileiro, ele também católico, né? Ele fazia uma palestra e dizia, olha, se as pessoas, se os cristãos soubessem o que é os 10 mandamentos, soubessem o que a palavra de Deus nos diz, o mundo já viveria de modo bastante ético. Não precisaria daquele catatal de leis que o Brasil tem, de código penal, de código disso, de código daquilo. A fé cristã, ela nos mostra o caminho para uma vida humanamente ética, e uma ética que ultrapassa até mesmo o humano, nos faz vislumbrar o divino. Então, essa é a ética que nós somos chamados a viver, encarnar na nossa comunicação e a levar para os outros. É a riqueza da nossa fé. Então, na ética cristã, se busca o sumo bem que é Deus, e buscando esse sumo bem que é Deus, a gente encontra o bem da pessoa e o bem da comunidade. Então, essa ética cristã, ela visa o bem da pessoa humana e o bem da comunidade. O bem da pessoa, o meu bem, nunca está afastado do bem da minha comunidade, da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, da minha comunidade eclesial. Eu nunca posso buscar o meu bem e esquecer o bem da minha comunidade, o bem dos meus irmãos, o bem dos outros. Porque o bem que eu faço ao outro, eu também estou fazendo a mim mesmo. Porém, na ética cristã tem uma coisa importante também. Não basta conhecer, é preciso viver. Porque, às vezes, também a gente pensa que basta uma pessoa ter um diploma, né? E ela já vai fazer tudo certinho. Não é assim. Tinham alguns filósofos que pensavam nisso, né? Que basta a pessoa conhecer o que é o certo, que ele vai fazer o que é o certo. Mas não é isso. Na ética cristã, a gente sabe que não basta conhecer, é preciso viver, decidir-se, converter-se. Então, se eu quero fazer uma comunicação ética, se eu quero ser um verdadeiro pasconeiro, eu tenho que passar por uma verdadeira decisão, por uma verdadeira conversão. Eu posso ser doutor em comunicação, doutor em ética, doutor em filosofia, doutor em teologia. Se eu não passar por uma decisão, por uma conversão, eu não vou viver de forma ética. Eu não vou buscar esse sumo bem que é Deus, buscando o meu bem e buscando o bem da minha comunidade, buscando o bem de todos. Então, a ética cristã, ela exige uma conversão, ela exige uma decisão, ela exige um passar de um homem velho, egoísta, para um homem novo, fundado em Cristo, que busca o bem do outro, e com a ajuda da graça. Na ética cristã também, uma coisa importante, porque numa ética que não é cristã, ou seja, numa ética secular, vamos dizer assim, o ser humano meio que se basta. O ser humano meio que está sozinho no mundo. Nós cristãos não acreditamos que o ser humano está sozinho no mundo. Ele conta com a ajuda da graça. Então, na ética cristã também entra a ajuda da graça. Nós não estamos sozinhos para viver essa vida que Deus nos pede, essa vida do homem novo, que é fundamental para a gente ser pascom, para a gente comunicar o evangelho. Nós contamos com a ajuda de Deus. E o contrário disso é o quê? É um otimismo ingênuo, é achar que o homem sozinho, ele pode ser feliz. Ele pode encontrar essa realização para si e para a comunidade, para si e para toda a sociedade. Nós cristãos, na ética cristã, nós não acreditamos nisso. O ser humano, sem a graça de Deus, ele não consegue encontrar a felicidade para si e para os outros. A graça de Deus é necessária. O contrário disso, enquanto alguns
buscando uma ética sem Cristo, uma ética sem Deus, acabam caindo nesse otimismo ingênuo, alguns também caem num pessimismo fatalista. O ser humano é essa miséria mesmo. A gente olha para a violência que tem na sociedade, o ser humano é isso aí. Não tem jeito. A gente olha para as mentiras, as fake news, é isso aí mesmo, isso é o ser humano. Mas será que é isso mesmo? Eu convido você a olhar para a sociedade, a olhar para o seu bairro, olhar para a sua família, olhar para você mesmo e dizer, será que o ser humano é só isso? É só o que é mal, que muitas vezes se prega? Não. O ser humano, foi criado por Deus, ferido pelo pecado, mas ele foi redimido. Então, se a gente não entra na lógica de uma ética cristã, eu estou falando primeiro sobre ética para depois falar da comunicação, tá certo? Se a gente não entra na lógica da ética cristã, ou a gente vai cair no otimismo ingênuo, todo mundo é bonzinho, todo mundo é bom, basta a gente se esforçar. Mas, na verdade, só o esforço humano, sem a graça de Deus, não consegue chegar realmente nessa felicidade que nós buscamos para nós e para os outros. Por outro lado, também, a gente não deve viver um pessimismo, né? Perante nós mesmos, perante nossa comunidade, perante o mundo. A gente conta com a graça de Deus. Então, a ética cristã, ela sabe que o ser humano tem jeito, mas ele tem jeito com a graça de Deus. Então, a gente aí entra na comunicação. Tendo essa visão ética, essa visão de buscar o bem do ser humano, esse bem que a gente encontra em Cristo, esse bem que a gente encontra buscando essa graça de Deus e vivendo esse bem no nosso meio onde a gente vive, aí entra a comunicação. A comunicação, o documento nos apresenta, que é um dom presente de Deus, mas é também uma responsabilidade nossa. Assim como a nossa vida é um dom de Deus, mas é uma responsabilidade nossa. Deus nos deu, mas também Ele nos dá como responsabilidade a gente levar essa vida para frente e levar da melhor forma. Da mesma forma, a comunicação é um dom de Deus, mas é uma responsabilidade nossa. E essa comunicação cristã, ela se funda em duas palavras. Eu queria que você prestasse bem atenção nessas duas palavras que fundamentam a comunicação cristã, que deve estar no fundamento da nossa vida e da nossa vida como Pascom. A comunicação cristã, ela se baseia em duas palavrinhas: verdade e caridade. Vamos lá? Verdade e caridade. Por que verdade e caridade? Porque o catecismo fala, eu até estava lendo esse para me fundamentar, né? O catecismo tem uma parte que fala sobre comunicação, sobre ética e comunicação, aí ele diz assim, que por que verdade e caridade? Porque Deus é verdade e Deus é caridade. Deus é verdade, é justiça. E também é caridade, é amor. E essas duas realidades não podem se separar, não podem se divergir. Por quê? Porque às vezes a gente vive numa sociedade onde alguns fundamentam sua fé, sua vida, somente na verdade, somente na verdade. Aí viram pessoas ríspidas, duras. Tem que ser justo. Deus é justiça. Muitas vezes essas pessoas que dizem, bandido bom é bandido morto. São pessoas que fundamentam sua vida somente no pilar da verdade. Porém, há o risco oposto da gente fundamentar nossa vida somente no pilar da caridade. Porque a caridade sem verdade, já dizia o Papa Bento XVI, a verdade sem caridade, ela mata, ela se torna violenta. Porém, a caridade sem verdade, ela é enganosa. Ela se torna um sentimentalismo que não ajuda. Então, a verdade, ela sempre tem que andar junto com a caridade. E o que acontece quando a verdade e a caridade se encontram? Surge uma palavrinha chamada diálogo. Vocês já ouviram essa palavrinha na campanha da fraternidade nesse ano, nessa quaresma? Diálogo. O Papa Paulo VI, ele diz assim, no diálogo realiza-se a união da verdade e da caridade, da inteligência e do amor. Por isso, na comunicação cristã, deve sempre existir essa perspectiva, deve sempre existir esse estilo de diálogo. O comunicador cristão é alguém que dialoga, é alguém que não tem medo do diálogo, porque no diálogo une-se
a verdade e a caridade. Dialogar não é concordar com tudo que o outro está dizendo. Dialogar não é também esconder a verdade. Dialogar é saber escutar. É saber falar a verdade com caridade. Sem ferir, sem machucar o outro. E antes de falar, escutar. Escutar profundamente o outro. Então, a ética cristã, ela se fundamenta nesses dois pilares. A verdade e a caridade. A justiça e a misericórdia. Não há verdadeira ética cristã que não se fundamente nesses dois pilares. Então, em tudo aquilo que a gente vai fazer, está fundado na verdade e na caridade? Na minha missão como pasconeiro, numa postagem que eu vou fazer, numa palavra que eu vou dizer, numa reunião, numa conversa com o pároco, isso está fundado na verdade, mas também está fundado na caridade? Porque muitas vezes está fundado na verdade. Isso está errado. Mas está fundado também na caridade? Eu estou falando de modo verdadeiramente caridoso com meu irmão? Porque se não for caridoso, não é verdade. A gente tem que ser caridoso, mas esquece da verdade, também não valeu. Teve uma vez, um dia desse aconteceu numa casa aqui de uma pessoa, que tinha era uma consagrada, era na casa de um religioso aqui da minha diocese, e nessa casa estava uma consagrada ajudando esse padre, porque o padre ele tinha viajado, né? E aí essa religiosa mora lá perto, ele pediu, olha, molha as plantas para mim. E aí a bichinha, ela muito bondosa, querendo fazer um ato de amor, molhou todas as plantas, inclusive um cacto. Não sei se aí na região de Eunápolis, eu acho que não tem cacto. Mas cacto é aquela planta típica aqui da minha região, né, do sertão. E a religiosa, assim, a consagrada, querendo fazer um ato de amor para aquela plantinha do padre, todos os dias molhando o cacto. Todos os dias molhando o cacto. Resultado, o cacto quase que morre, coitado do cacto, né? Ele encharcou demais. E aí, quando o padre chegou, ele disse, meu Deus do céu, ela matou meu cacto, né? Quase que mata meu cacto, né? Ela, por amor, ela acabou quase matando o cacto do padre, né? As plantas, que era o que o padre gostava muito de cuidar daquelas plantas, né? Nesse tempo de pandemia, estava sendo o hobby do padre para ele sobreviver e ficar dentro de casa, né? Então, por amor, ela acabou matando o cacto. Por quê? Porque ela faltou com a verdade. Ela não buscou conhecer a verdade daquela planta ali, daquele cacto. Ela pensava que era igual aos outros, mas não era igual às outras plantas, que precisavam de água todo dia. Ele precisa de pouca, porque ele é do sertão, ele é da caatinga, então ele sobrevive com pouca água. Se você der água demais, ele morre. Então, ela estava fazendo um ato de amor. Deu para entender? Ela quis fazer um ato de amor, mas faltou com a verdade. Faltou com a verdade para com aquele cacto. E acabou não fazendo algo realmente bom para ele. Então, a verdade e o amor, eles têm que estar sempre juntos. Então, a comunicação cristã, ela se fundamenta também, na verdade, no amor, no respeito à pessoa e à comunidade. Ela se fundamenta no respeito à pessoa e à comunidade, na busca do bem comum da comunidade, integrando-se à cultura da comunidade. Então, é fundamental para um pasconeiro o respeito e o amor à cultura na qual você se encontra. No caso aqui meu, olha, eu já trouxe aqui uma camisa, não sei se dá para ver. Lute como um sertanejo, né? Essa é a minha cultura, é minha região. Eu tenho que amar minha cultura, eu tenho que amar minha região. Aqui a gente gosta de forró, aqui a gente tem nossa cultura própria. Da mesma forma, todo comunicador, onde ele se encontre, da mesma forma a igreja de forma geral, ela tem que amar e respeitar a cultura do local. E assim a nossa comunicação vai chegar ao coração das pessoas, porque elas vão se sentir amadas, respeitadas na sua cultura, no seu jeito de ser. A igreja também defende algumas bandeiras para uma comunicação ética. A primeira bandeira que o documento nos fala é o valor das relações sociais. A igreja ela defende que as relações sociais, o diálogo com todos, ele ajuda a desenvolver, a amadurecer a pessoa humana. Então,
Uma comunicação verdadeira é uma comunicação que dialoga com todos, que respeita a todos, tanto individualmente como pessoa, como comunidades, como grupos. Todos devem ser respeitados, porque as relações entre as pessoas, o diálogo, ele ajuda a pessoa a amadurecer, a crescer. Então, as relações sociais, a sociabilidade é fundamental para o amadurecimento da pessoa humana. Então, a primeira bandeira que a igreja defende é o valor das relações sociais. Segunda bandeira que a igreja defende, que está no documento, é o valor da liberdade de expressão. Então, a ética na comunicação, ela tem como essa bandeira a liberdade de expressão. Não há como ter um verdadeiro desenvolvimento da pessoa humana sem liberdade para falar, para se expressar, porém, resguardando sempre a ética, nunca ferindo a dignidade da outra pessoa, nem dos grupos. Então, para essa liberdade de expressão, eu coloquei aqui uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar da peneira de Sócrates? Sempre quando a gente vai falar alguma coisa, ou fazer uma postagem, ou emitir alguma opinião, a gente precisa ver se a gente está passando, aquilo que a gente vai falar passa por essas 3 peneiras. É verdade? Aquilo que eu vou falar é verdade? Se não for verdade, já cai fora. Já não posso mais falar. Aquilo que eu vou falar é bom, eu vou falar algo bom, é algo bom de alguém, é algo bom que foi feito, é algo bom. Então eu falo. Então, primeira peneira, a verdade. Segunda peneira, a bondade. É algo bom? E se não for bom, se for algo ruim? Porque muitas vezes a gente tem que criticar. Aqui na minha diocese mesmo, recentemente, teve algumas mineradoras que estavam prejudicando algumas comunidades do interior. Realmente, com bombas, rachando as cisternas das pessoas que moram na comunidade, poluindo o ambiente. E nosso bispo aqui diocesano, ele publicou uma nota criticando essas mineradoras porque estavam prejudicando realmente a comunidade e o meio ambiente e a criação. Então, não era algo bom, mas era algo útil. É a terceira peneira. Então, a primeira peneira é verdade. Segunda peneira é bom. Mas se não for bom, é útil, é necessário que se fale, mesmo que não seja bom, não vai prejudicar alguém, é necessário realmente? Nesse caso, era necessário, porque estava em jogo a vida das pessoas. A vida, a saúde das pessoas, das comunidades, do meio ambiente. Então, essas 3 peneiras. É verdade, é bom, é útil. Se não for verdadeiro, se não for bom, se não for útil, não deve ser falado. Outra coisa importante também para essa liberdade de expressão é o valor da palavra, mas também o valor do silêncio. Tem aquele provérbio popular que diz assim: a palavra é prata, o silêncio é ouro. O comunicador católico, cristão, ele conhece e sabe o valor do silêncio. Antes de falar algo, antes de postar algo, pense bem. Isso não vale só para a sua conta pessoal, mas também para a da diocese ou da paróquia que você mantém. Pense bem naquilo que você vai postar. Porque aquilo que você vai postar, depois não volta, não. Aquilo que você vai falar, depois não lhe pertence mais, não. A palavra, depois que já saiu da sua boca, não lhe pertence mais. Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Não é para a gente se acovardar, não. Mas para a gente cultivar em nós um silêncio, a oração, pensar bem naquilo que a gente vai falar, discernir antes daquilo que a gente vai falar. Quantas vezes as pessoas falam pela emoção, falam pelas paixões e se arrependem? Então, aqui na minha paróquia, o pároco da minha paróquia, ele faz um exercício sempre. Sempre antes de falar alguma coisa, sobretudo quando você tiver com dúvida, pergunta lá no coração: Senhor, tu queres que eu fale isso? Jesus, o que tu queres que eu fale? O que você falaria no meu lugar? Pronto. Então, a primeira bandeira, que essa ética na comunicação pede, é o valor das relações sociais. Segunda bandeira é liberdade de expressão. Terceira bandeira, acesso tecnológico à comunicação e formação para seu uso. Ou seja, a igreja defende que todas as pessoas tenham acesso
à comunicação, acesso à tecnologia que permite a comunicação, e também não basta só ter acesso à comunicação, as pessoas têm que ser formadas para bem utilizar os meios de comunicação, porque hoje em dia, muita gente até, de certa forma, tem acesso. Muitas pessoas, hoje em dia, têm um celular, têm um computador, infelizmente, ainda nem todos, e a gente tem que lutar para chegar a todos. Infelizmente, a internet ainda não é um bem de todos. Aqui na minha diocese mesmo, muitas paróquias sofreram nesse tempo de pandemia, porque queriam começar a catequese com as crianças, mas em certos lugares as crianças não tinham acesso à internet, né? Os pais não tinham acesso à internet, sobretudo lugares mais pobres. Então, a igreja defende o acesso da comunicação a todos, mas também formação para seu uso. Aí, nesse ponto, eu sempre costumo fazer uma comparação. Eu gostaria de ter trazido aqui, acabei esquecendo, mas eu queria que você imaginasse agora uma esponja, imagina que isso aqui do meu lado é uma esponja, imagina do outro lado uma peneira. Aí eu queria que você se perguntasse agora, o que você é? Você é uma esponja ou você é uma peneira na comunicação? Na hora de receber algo de comunicação, na hora de ver algo nas redes sociais, na internet, na televisão, você é uma esponja, absorve tudo o que lhe dizem, ou você é uma peneira? Você filtra o que lhe dizem. Você discerne, busca discernir. Porque isso é uma palavra essencial nos tempos de hoje. Atenção, minha gente. Não é à toa que nosso Papa é um jesuíta. A espiritualidade jesuíta, ela se fundamenta numa coisa interessante: discernimento. Eu acho que Deus, nos dando um Papa jesuíta, o primeiro Papa jesuíta, ele também está querendo dizer para a gente, olha, minha gente, é tempo de discernimento. Num tempo onde a gente tem acesso ao mundo todo através de uma tela de celular, está na hora da gente discernir o que vale a pena a gente ouvir, o que vale a pena a gente escutar, a quem que a gente vai dar crédito de verdade. E nisso eu lembro aquela palavra de Jesus, pelos frutos vocês vão conhecê-los. Quando Jesus fala dos falsos profetas, né? Isso vale para todo tipo de comunicação. Pelos frutos vocês os conhecem. A gente vai ser esponja ou vai ser peneira? Então, importância do discernimento para uma boa ética da comunicação. Não só a ética daquilo que eu produzo, mas a ética também daquilo que eu vou consumir. Será que me faz realmente bem? Será que está fazendo bem à comunidade, à sociedade? Eu vou dar ibope para isso aí? Eu vou compartilhar isso aí? Eu vou curtir isso aí? Então, é uma época que a gente cada vez mais precisa desse dom, que é o discernimento, né? Esse discernimento que a gente vai ter cada vez mais se a gente aliar. Lembra aquelas duas palavras que eu falei no início? Verdade e amor. Para eu saber se uma coisa é boa, para eu fazer esse discernimento realmente, se algo é bom, para que eu acolha para a minha vida, para que eu acolha para a minha comunidade, eu preciso ver, está fundado na verdade, ou seja, um discernimento objetivo, está fundado na verdade, ou seja, funda-se na razão, numa razão autêntica, verdadeira, funda-se na palavra de Deus, e aí eu preciso estar fundamentado na palavra de Deus. Aquilo ali se fundamenta realmente na palavra de Deus, funda-se na palavra da igreja. Se não se fundar na verdade, não é bom para mim, não é bom para nós. Agora, primeiro eu preciso ver se funda na verdade, mas depois eu também preciso ver se funda no amor. Então, primeiro é um discernimento objetivo, se funda na verdade. Depois eu preciso de um discernimento subjetivo, que é importantíssimo também. Sem um e sem o outro não há verdadeiro discernimento. Se funda no amor, se funda na verdade, mas se funda no amor, né? Se funda na cruz de Cristo, parece com Cristo, tem a semelhança de Cristo, tem a mansidão de Cristo. Se não tiver, não é bom para mim e não é bom para os outros. Já estou chegando já no final. O critério fundamental para uma ética da comunicação. Tudo aquilo que eu vou ouvir, tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que eu vou fazer na PASFUN. Critério fundamental. O respeito pela dignidade da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Gente,
Ah, mas eu não gosto de fulano. Ah, mas eu não gosto de cicrano. Antes das ideias de alguém, antes do que a pessoa pensa, antes do que a pessoa fez ou do que a pessoa faz, tem uma pessoa humana ali, criada à imagem e semelhança de Deus, amada por Deus, e que Cristo deu a vida por ela também. Chamada ao amor, como eu também sou chamado ao amor. Então, um cristão, antes de atacar quem quer que seja, ele lembra, olha, antes das ideias daquela pessoa, antes daquilo que aquela pessoa fez ou faz ou deixou de fazer, ali tem uma pessoa amada por Deus. Ali tem alguém amado por Deus. Então, eu não posso tratar de qualquer jeito. Então, o critério fundamental para a ética cristã da comunicação é o respeito pela pessoa humana. E algo fundamental nisso para a gente é algo que o Evangelho chama de regra de ouro. O que é a regra de ouro? Tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a outra pessoa, aliás, que fosse feito a você, perdão, desculpa, a regra de ouro é essa. Tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você, você faz para o outro. Sem essa regra de ouro, não existe ética na comunicação. Pensa bem, até naquilo que a gente fala, não vale só para as postagens, mas também para as postagens da gente. Se a gente não está fazendo nas redes sociais da paróquia, Deus o livre, mas às vezes a gente faz nas nossas, pessoais. Será que aquilo que você postou sobre alguém, sobre um grupo, sobre alguma pessoa, mesmo que more longe, mesmo que nunca vá lhe ver, se fosse você, você gostaria? Tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a si, faça para o outro. Mas tudo aquilo que você não gostaria que fosse feito para você, não faça para o outro. Nem na ausência. Tem uma frase, tem um ensinamento que um dia eu vi. Às vezes é difícil a gente colocar em prática, viu? Eu também não estou dizendo assim que eu sempre... Para mim é um desafio enorme, grande. Mas diz assim, fale sempre de uma pessoa como se ela estivesse presente. Pense sempre, olha, eu estou falando de alguém. Se essa pessoa estivesse aqui do meu lado agora, será que eu falava assim, desse jeito? Isso vale também para a ética na comunicação. Por último, já chegando já no final mesmo, a ética da comunicação deve ser uma ética do bom samaritano. A ética cristã da comunicação deve ser uma ética do bom samaritano. E aí a gente lembra da história do bom samaritano da Bíblia, do Evangelho, né? Será que quando a gente comunica, a gente está buscando ser bom samaritano com quem sofre, com quem está caído, com quem está no chão? E aí a gente lembra daqueles que estão caídos no corpo, daqueles que estão caídos fisicamente mesmo, daqueles que estão caídos pela fome, pela miséria, pelo sofrimento, pela droga. Será que a gente olha para essas pessoas e quando a gente comunica como um bom samaritano? Ou a gente comunica como aquele levita, como aquele sacerdote que, olha, eu vou passar longe? Será que se quando a gente comunica, a gente olha para as misérias do nosso próximo e a gente comunica com misericórdia? E a gente olha com prioridade para aqueles que sofrem através da nossa comunicação? Como é que está a nossa comunicação? Será se a gente lembra na nossa PASCOM? Se a gente lembra no nosso trabalho de PASCOM? Será se a gente pensa só para as liturgias das nossas comunidades? Ou também a gente lembra dos trabalhos feitos pelas pastorais sociais, por uma pastoral da criança que visita as pessoas mais pobres, por uma pastoral do surdo? Olha, aqui na minha diocese, às vezes a pastoral do surdo puxa minha orelha, viu? E eu digo, puxem mesmo. Porque às vezes a gente posta vídeos aqui nas redes sociais da diocese, né? E às vezes pela pressa a gente esquece de botar as legendas. Aí aqui na minha diocese tem a pastoral do surdo, né? E aí eles dizem, vocês esqueceram de nós. Vocês esqueceram, não botaram legenda, não botaram libras. E aí eu digo, verdade, eles estão certos. Porque quando a gente comunica, será se a gente lembra de quem está caído? Será se a gente lembra de quem às vezes tem uma deficiência, às vezes sofre, mas também precisa da palavra de Deus? Eu vou finalizar com essa comunicação aqui da ética do bom samaritano, uma experiência que eu tive numa paróquia aqui da minha diocese, que tem uma rádio comunitária, e eu fazia um programa nessa rádio comunitária, né? E aí eu vim descobrir que tinha uma senhora que era cega, ela era cega, mas ela não perdia um programa da paróquia, e atenção, ela era evangélica, não era católica.
mas não perdia um programa da paróquia. E aí eu fiz questão, eu estava nessa paróquia, eu disse bem assim, eu quero visitar essa senhora. E aí visitei essa senhora, né? E ela me disse, olha, eu sou evangélica, mas eu não perco um programa da paróquia, porque me faz tão bem. Me faz tão bem. Tinha outra pessoa também nessa paróquia que ele tinha Down, tinha síndrome de Down, mas ele também não perdia um programa da paróquia. E aí, no programa, logo no outro dia, quando eu soube desse caso, eu fiz questão de dar um abraço forte. Falei o nome dela, falei o nome daquele outro rapaz, se não me engano, Marcos, o nome dele, que tinha síndrome de Down, mas não perdia um programa da paróquia. Então, que a gente tem essa sensibilidade, né, do bom samaritano com aqueles que sofrem, com aqueles que muitas vezes estão sozinhos, mas que precisam de uma palavra, precisam da nossa evangelização, precisam tanto daquela palavra que a gente traz, de uma celebração que a gente transmite, que a gente possa ter essa força de ser esse bom samaritano, como Jesus foi para nós. Era isso que eu tinha para partilhar com você. Eu sei que eu não falei tanto, mas aí abre, talvez, né? Assim, não sei se estavam pensando em 1 hora, mas aí fica à vontade, viu, padre? Não, imagina, você que manda. Olha, a gente agradece, viu, Mihail? Muito bom te ouvir. Eu acho pertinente falar de ética e pensar sobre ética nesses tempos em que estamos vivendo, já que acho que a palavra discernimento, ou palavras como discernimento, bom senso, equilíbrio, estão sendo cada vez mais joias nas redes sociais, joias raras, né? Às vezes a gente, na impulsividade ou na ansiedade, posta as coisas, falando das redes sociais pessoais, né? E depois é que vai avaliar o impacto disso e acaba a gente transferindo e levando isso também para a nossa pastoral da comunicação. Então, acho extremamente pertinente aquelas peneiras de Sócrates que você aponta, da filosofia antiga, são tão atuais e, ao mesmo tempo, coadunam com Jesus Cristo, com a proposta de Jesus Cristo, né? O Senhor é aquele que olha com equilíbrio, com equidade para as nossas próprias mazelas. Imagine se o Senhor não fosse cuidar de atender às nossas necessidades segundo a sua misericórdia. Se não tivesse também as peneiras, Deus também não tivesse as suas peneiras, né? Então, acho que faz-se necessário. Tem alguns comentários que aqui a equipe vai estar postando aí para a gente estar conversando sobre eles e que demonstram assim, a interação das pessoas no nosso encontro, dos participantes do nosso evento, e de como cada um está internalizando e refletindo sobre essas questões. Jamile Freitas colocou aqui: Deus é amor, em todas as dificuldades de nossas vidas, o que prevalece é a caridade, ou seja, o amor. Né? E São Paulo que vai dizer que a maior de todas elas é a caridade. Né? Então, pensar em ética é também pensar no esforço em prol do amor do outro. A gente é ético por amor. A ética cristã, como você colocava, ela envolve felicidade, ela envolve verdade, envolve amor. Somos todos iguais, diz Guilherme Melo Leal, filhos do mesmo pai. Devemos ter o respeito a todos, independente do que a pessoa é e fez. Tolerância. Uma palavra também tão cara aos dias de hoje, né? Tolerância, compreender que o outro não é ruim por ser diferente de mim, ou por não concordar com as mesmas coisas que eu concordo. Deus é o maior respeitador da nossa liberdade e o criador dela. Pensemos sempre nisso. A gente erra e Deus continua a nos conservar. O Evangelho é uma bússola que podemos seguir de olhos fechados para uma vida ética. A conduta de Jesus Cristo é plenamente ética. O Senhor não compactua com o mal em nenhuma fração de segundo na sua história. Vamos lá, outro comentário. É Marileide, nossa coordenadora aqui da Pascom Diocesana de Eunápolis. Outro comentário aí, temos mais comentários. Graças a Deus a interação é bem pasconeira. Mihail, aproveitando. Oi? Paróquia Catedral São Mateus no Espírito Santo. Olha aí. Ah, bacana. Bacana. Sejam bem-vindos aí, os pasconeiros da Catedral de São Mateus. Mihail, a propósito, assim, como funciona a Pascom diocesana aí na diocese de vocês? Como é que está a adesão das paróquias? Como é que funciona a realidade de vocês aí? Partilhando, fazendo intercâmbio um pouco dessa ponte entre Diocese de Eunápolis e Diocese de Juazeiro. É interessante porque até ontem à noite a gente teve uma reunião assim urgente por conta desse fechamento, né, desse decreto que o governador fez. Então, assim, nossa Pascom, a gente
se organiza, tenta se organizar, unindo todas as paróquias da diocese, né? Temos o coordenador diocesano, que é o Ricardo Souza, ele é um jornalista também, leigo jornalista, de uma PASCOM paroquial aqui, que já atua também já há um tempo na PASCOM diocesana, trabalha em blog, em rádio, e ajuda a gente na PASCOM diocesana, atualmente coordenador. Temos uma secretária, e eu estou ali apoiando, vamos dizer, nesse núcleo, né? Porque como eu estou no regional, não posso estar assim, como coordenador, tanto quanto ou vice, mas estou apoiando assim esse núcleo. E aí, todas as PASCONs paroquiais, os coordenadores das PASCONs paroquiais, temos um grupo, né, da PASCOM diocesana. E aí, lá, essa coordenação, esse núcleo, e todos os coordenadores paroquiais, a gente busca se reunir uma vez por mês online. Agora tem esse e-mail, né, que não precisa mais tanta viagem, né, para a gente se encontrar, e dá para a gente se encontrar mais frequentemente. Então, aí todo mês a gente se reúne, né, tem as atividades das paróquias, tem as atividades da diocese, e a gente tenta fazer essa mescla aí. Uma coisa muito boa aqui é que com essa comunhão, as coisas da diocese acabam realmente chegando nas paróquias, né? Porque é uma meta grande, e ao mesmo tempo, aquilo que as paróquias fazem de importante, toda a diocese acaba sabendo por conta das redes da diocese, dos meios da diocese. Então, é uma coisa que a gente sempre preza muito, essa dimensão da comunhão. Aquilo que é diocesano, todo mundo compartilha, todo mundo divulga, todo mundo entra realmente na equipe, e aquilo que é paroquial, que é de relevância diocesana, a diocese também busca estar mostrando para todo mundo. E que todo mundo tem a vez e voz, né? Vamos dizer assim, todas as paróquias, não é porque lá do interior está longe da sede da diocese que vai ter menos vez, ou também a questão das pastorais também. A importância das pastorais, de vez em aquilo que as pastorais estarem fazendo, aparecer também, movimentos. A gente tenta sempre isso. E a gente tem uma graça aqui do nosso bispo, ele é bem da comunicação mesmo, viu? Ele usa, assim, as redes, eu acho que ele sabe usar melhor que eu, pessoalmente, viu? Ele é muito bom no Instagram, no Facebook, ele está atento, né? Hoje à noite mesmo vai ter uma live com ele sobre Quaresma, e é bom, né, que bacana. Os bispos, padres, temos aí o padre Diego, estejam realmente, né, tenham realmente essa sensibilidade, né, para a comunicação. Muito bom, muito bom. Aqui também a gente começou a envolver o nosso bispo aqui nas redes sociais. E assim, é muito bacana ver o apoio dos nossos pastores, né? Acho que é fundamental. Isso anima o coração e estimula a gente a viver mais de perto esse chamamento da igreja tão antigo e tão novo. A igreja foi sempre da comunicação, e agora de uma maneira mais efetiva a partir da pastoral da comunicação e desse trabalho na pandemia. PASCOM da Diocese de Porto Velho, olha que legal, gente, que bacana. Estamos ligadinhos na live, um abraço a todos, que bom. Paróquia São Pio X, Santo Expedito, Barbacena, Minas Gerais, Deus abençoe. Selminha Ferreira, muita gente aí participando conosco do Brasil inteiro. São Gonçalo da Regeneração, Salvador, né? Salvador, acho que é Salvador. Que bacana, que bom, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. E que, assim, para as nossas PASCOMs diocesanas do Regional Nordeste 3, como é que a gente consegue, se caso uma delas quiser entrar em contato, aí para você deixar a informação de contato, como é que fica o acesso aí a Mihail na coordenação do Regional Nordeste 3? Pronto, então vou aproveitar, viu? Porque um grande desafio nosso é chegar em todas as dioceses do Regional Nordeste 3. Então, se tem alguma diocese aqui nos acompanhando que ainda não está sendo acompanhada pela PASCOM no Regional Nordeste 3, eu convido a você a entrar em contato comigo pelo Instagram, pode procurar lá Mihail Menezes, ou então procura PASCOM Nordeste 3 e fala comigo, né? Porque a gente quer realmente chegar em todas as dioceses da Bahia e do Sergipe, tá certo? E você, talvez, que seja da PASCOM de uma paróquia, que não seja ainda ligado à sua diocese, busca a sua paróquia, busca a sua diocese, né, para que você esteja ligado. Uma dimensão essencial na PASCOM é a dimensão da articulação, da unidade. Eu não posso ser PASCOM sem estar ligado com o meu pároco, sem estar ligado com minha paróquia, sem estar ligado com a PASCOM da minha diocese. E bem como a diocese também, é muito importante que ela esteja ligada à PASCOM do Regional Nordeste 3, e bem como o Nordeste 3, ligado à PASCOM Brasil, porque assim a gente trabalha em comunhão.
em comunhão a gente se torna mais forte, a gente se torna mais incisivo, mais fiel, né, à nossa missão. A gente lembra daquela palavra de Jesus, né, onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, eu estou no meio deles, né? Então a unidade, ela nos dá essa força, porque nos atrai a presença de Jesus entre nós, né? Então é isso assim que eu teria a falar da importância da união entre as PASCONs. Não sei se alguém teria alguma pergunta, talvez, a fazer, alguma dúvida sobre PASCON no regional, ou sobre o tema que a gente falou. Fica à vontade de colocar aí nos comentários. Acho que a gente tem um tempinho ainda, aí a gente pode responder, se tiver alguma dúvida. Olha aí, a Abigail Marques falou, nos tornamos um. Também uma coisa que eu gostaria de falar, eu já vou dar uma antecipação aqui, viu, padre? Vou dar uma prévia, uma notícia prévia aqui. A PASCON Brasil está preparando para esse ano a Escola Nacional de Comunicação. Então, esse ano será feito, a nível de Brasil, a Escola Nacional de Comunicação. Então, você que é pasconeiro, pasconeira, se prepare, porque vai haver uma escola online a nível nacional para a formação de agentes da PASCON. Essa escola vai ter 3 níveis. Essa escola tem 3 níveis. Vai ter o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. E vai ser realmente uma forma de formar os pasconeiros. Eu, como membro do Regional Nordeste 3 da PASCON, estou ajudando a fazer preparar, né, aquilo que vai ser essa escola. Faço parte do grupo de trabalho, juntamente com um padre lá da Diocese de Marília, outra pessoa também, um leigo de Curitiba, né, e também a jornalista da Diocese de Goiânia, lá pertinho do Marcos Túlios, né? Então, você que é PASCON, se prepare aí, porque nesse ano ainda, se Deus quiser, a gente vai ter o lançamento da Escola Nacional de Comunicação da PASCON. Não sei se o Padre Diego está por aí ainda. Muito obrigado pela partilha, pelo comentário, viu, Carmen? Prazer conhecer também. Quem sabe a gente se conheça um dia pessoalmente. Boa tarde, meu irmão. O Padre Diego teve um problema na conexão. Ele caiu aqui, mas a gente vai dando continuidade aqui, né? Muita interação, muitos comentários, né? Comentários riquíssimos, muitas parabenizações a você, né? Pela sua disponibilidade de estar compartilhando seu tempo, a sua experiência como pasconeiro, né? Que é muito importante para o desenvolvimento, né? Da nossa região, da nossa diocese aqui, que é uma diocese relativamente nova, vamos dizer assim, né? Estamos completando apenas 25 anos, né? Esse ano de 2021, comemoramos o ano do jubileu, né? Dos 25 anos da nossa diocese. Mas foi muito riquíssima, né? Muito produtiva a sua experiência, a sua partilha conosco, né? E a gente tem percebido que os pasconeiros têm pasconeiros e pasconeiras aqui de todos os lugares do Brasil. A gente vê aqui Salvador, Bahia, né? Piauí, Minas Gerais e Patinga. Nós temos em Eunápolis, aqui da nossa diocese. Nós temos... verdade. Santarém. Verdade. Mogi das Cruzes, Paulo. Diversas cidades. A gente só agradece nesse momento de partilha, de troca de experiências, de aprendizado. E é uma felicidade para a gente, né, poder estar proporcionando, né, aos pasconeiros da nossa região, em todo o Brasil, esse momento, né, de interação. A gente agradece muito a unidade, estávamos muito ansiosos, né, por esse momento. Nós, enquanto PASCON diocesano, somos muito jovens ainda, começamos no ano passado, então ainda estamos nessa fase de aprendizado, de buscar fazer as coisas da melhor forma, e estar aberto a aprender é a melhor forma, né, de fazer um bom trabalho para Jesus, estar levando o evangelho como ele merece, né, com dignidade. Mas já queria dar os parabéns, viu, porque desde já um encontro muito bem preparado, né, desde o site lá que foi preparado, fantástico.
A Pascom de Eunápolis já botando para quebrar mesmo, assim, né? Parabéns, foi a produção dos cartazes, tudo muito bom. Olha aí, tem lá o pessoal de São Mateus está fazendo uma pergunta, né? Assim, repasse dicas para montar um bom grupo pasconeiro. Olha, teve uma vez uma reunião que eu fui, não sei se vocês conhecem, o padre Manuel Filho, da Arquidiocese de Salvador. Ele é um dos pioneiros, vamos dizer, na Pascom, a nível de Brasil. Assim, ele começou realmente em Salvador, ele deu uma grande guinada. E eu tive a oportunidade, nos meus primeiros encontros de Pascom, participar com o padre Manuel Filho, lá em Salvador. E ele dizia assim, olha, Pascom, para formar um bom grupo de Pascom é um grupo que se reúne para rezar, para se formar e para trabalhar. Esses 4 pilares. Então, primeira coisa, não existe um grupo de Pascom que não se reúna. Então, tem que ter um dia para se reunir. Porque muitas vezes acontece que, como o nosso trabalho é, às vezes, bastante prático, a gente cai na tentação de ir lá para a igreja só para fazer, só para transmitir, ou então só para no dia que é para tirar foto, no dia que é para, né, fazer alguma coisa. E a gente não tem um dia para a gente se reunir, né? Então, tem um dia, pela minha experiência, pelo menos um dia no mês, a Pascom tem que se reunir, né? Sobretudo Pascom ou paroquial, ou diocesana, se puder ser mais, onde é mais é melhor. Não sei qual é a experiência aí em Eunápolis, mas pela minha experiência, pelo menos uma vez no mês. Depois, se reunir para quê? Para rezar, porque sem oração a gente não sustenta a nossa caminhada, né? Na Pascom e nem em outra pastoral que seja. Para rezar e para se formar, para buscar formação, para buscar estudar, planejar e, é claro, trabalhar. Então, é isso aí que precisa, né? É claro. Conhecer os documentos da igreja, aquilo que a igreja fala sobre a Pascom, os 4 eixos da Pascom, né? Então, os 4 eixos a gente já sabe. Formação, então, buscar formação. Articulação, atenção, para montar um bom grupo pasconeiro, tem que estar unido com o padre, se for da paróquia, tem que estar unido ao padre e à Pascom da diocese. Se for a Pascom diocesana, tem que estar unido ao bispo e à Pascom do regional. Então, articulação, unidade e buscar juntar todos, né? Se for o caso, buscar as outras comunidades, né? Se for uma paróquia, teve uma paróquia aqui na minha diocese que deu muito certo a Pascom, eles buscaram ter pelo menos 2 representantes em cada comunidade. Por quê? Porque às vezes a tentação é ficar o grupo só da matriz lá reinando. E não pode. Porque as comunidades, o certo é que as comunidades vão tendo daqui a um pouquinho representantes também, para que eles se sintam também Pascom, que eles mandem, quando for a festa do padroeiro, é o grupo da comunidade que vai cobrir, né? Então é importante que a gente tente, eu sei que nem sempre é fácil, mas que toda a comunidade tenha representantes da Pascom. Então isso aí é a articulação, segundo eixo. O terceiro eixo é a dimensão da espiritualidade. Então, precisa ter essa espiritualidade para sustentar, que eu já falei da dimensão da oração, né? E por último, aliás, isso mesmo, e por último, a produção. Então, os 4 eixos da Pascom: formação, articulação, espiritualidade e produção, ou seja, aquilo que a gente faz, a transmissão, as redes sociais, tudo aquilo que a gente produz. Muito bem, com certeza. Eu acho que trabalhar, né, servir sempre com base nos eixos, né, que o nosso diretório nos coloca, é fundamental para que a gente possa, né, exercer um serviço com qualidade, porque nós estamos servindo, né, não é qualquer serviço, é um serviço que a gente foi chamado para o Senhor, né, servir para o Senhor. Então, que a gente ofereça sempre o melhor do nosso melhor, né, que a gente possa oferecer aquilo que tem de melhor, mesmo que aos olhos, né, de outras pessoas não seja tão bom, mas você sabendo que você está servindo com dando o seu melhor, isso é muito importante para Deus, né? Eu acho que todos nós estamos ganhando, e especialmente o serviço, né, da nossa pastoral. Nosso teatro conseguiu voltar aqui. Vamos ver. Enquanto estamos com o Nunes e Luciano também. Então, se quiserem falar uma coisinha também. Pode ir, voltando.
Voltando aqui, né? Teve uma oscilação de internet, coisas do online. Pois é. Vocês conheceram Nunes e Luciana? Estão aí? Estamos aqui, padre. Cadê? Não estou vendo, não, ainda não estou vendo. Eu você pela sua disponibilidade. Foi muito bom, muito rica, né? A sua palestra, as suas palavras. Foi riquíssima mesmo, né? Estamos aqui encantados e agradecidos, né? Toda a Diocese de Eunápolis está, assim, realmente extremamente agradecida a você pela sua disponibilidade, tá? Em estar participando conosco. Olha, eu já estava empolgado antecipadamente, né, com essa segunda etapa da escola, e pelo fato da gente conseguir reunir as 3 instâncias da PASCOM no Brasil, né? O subregional, o regional e o nacional. E mais ainda, quando o encontro começou, eu vi gente lá do Rio Grande do Sul, de uma ponta a outra do Brasil, participando, né? Então, assim, eu me senti PASCOM Brasil realmente, porque eu senti assim, a Diocese de Eunápolis hoje é PASCOM Brasil. Então, eu não esperava que houvesse essa participação grande de outras dioceses de todo o Brasil, né? Então, para a gente aqui está sendo realmente extremamente importante essa segunda escola, essa segunda etapa da escola de formação continuada da PASCOM da nossa diocese. Então, assim, é um momento especial, assim, a gente reunir essas 3 cabeças pensantes da PASCOM, né? O Tiago amanhã também, né? E nesse momento especial em que os pasconeiros da nossa diocese de todo o Brasil estão participando. Muito obrigado, Mihail. Mihail, que já esteve presente também aqui com a gente naquele encontro regional, né? A gente já conhecia aí virtualmente, mas pessoalmente ainda não, né? Mas não vai faltar oportunidade daqui para frente. Obrigado. Pois eu também queria agradecer, viu? Muito obrigado, Padre Diego, ao Nunes, né, que a gente fez esse contato, né, que a gente sempre tá conversando. Muito obrigado pelo convite. A Luciana também, né, e o Júnior e a Marileide. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na Diocese de Eunápolis. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos nessa missão. Amém. Amém, amém. Eu acho que o padre acho que o padre travou um pouquinho. Padre, está de volta. Pronto. Estou de volta. Caiu, mas está de Hoje volta. tá que tá, viu? Aqui tá chovendo um pouquinho, aí para a chuva, chove um pouquinho de novo e para um pouquinho, não sei o que é, mas enfim. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer a todos que estavam e estão presentes com a gente nessa tarde, que amanhã continua, amanhã às 15 horas nós vamos estar aqui com a graça de Deus, nesse mesmo horário, para viver tudo isso. Agradecemos novamente a Mihail pelo seu trabalho junto ao Regional Nordeste 3. Conte com a Diocese de Eunápolis, conte conosco para que a gente viva esse momento difícil que estamos passando, com a resignação e a alegria de sermos anunciadores do reino de Deus que não passa. Nós somos anunciadores num tempo de dificuldades que passam, mas o que a gente anuncia é definitivo, é eterno. Então, conte com a nossa diocese, com a nossa PASCOM diocesana, conte com a nossa amizade, nosso carinho, e que Deus nos oportunize mais e mais momentos como esse. Obrigado, viu, padre? Abraço, obrigado mesmo. Sinta-se também abraçado, viu? Sinta-se abraçado. Valeu. Tchau, tchau. Então, a você que esteve conosco nesse momento, até aqui, que esteve junto com a gente nessa tarde, nós queremos pedir à Nossa Senhora da Comunicação que seja sua intercessora. Quero agradecer de um modo especial a minha equipe, essa coordenação tão querida da PASCOM Diocesana de Eunápolis, Luciano, Nunes, Marileide, Júnior, que Deus abençoe vocês. Agradeço também a presença e a colaboração de todos os dias a todos os nossos pasconeiros das 45 paróquias e quase paróquias de nossa diocese. Deus abençoe vocês. Vamos continuar firmes e alegres na nossa missão, que o Senhor tem muito a fazer por nós. E a todos vocês aqui presentes, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Sinta-se abraçado, mesmo no virtual. Desejemos agora uns aos outros a paz que vem do Senhor. E amanhã estaremos todos juntos para o nosso próximo momento,
com o nosso Tiago, coordenador do subregional aqui das nossas dioceses do extremo sul da Bahia. Um beijo no coração e até amanhã.